Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Com alegria que mais uma vez estamos aqui para refletir na palavra do Senhor, buscar o pão quentinho do céu, a palavra de Deus vivo, o próprio Cristo, o verbo vivo que estava e está na boca de Deus. Que esta possa encontrar você bem nesta manhã. E se não estiver, que fique logo ao receber a porção da palavra do Senhor, que é o nosso alimento, o nosso sustento, que nos dá ânimo, que nos dá vida, que é a nossa vida. Eu, nessa manhã, quero refletir com você um pequeno trecho da palavra de Deus em Deuteronômio. Faz parte do Pentateuco, os livros da lei. Foram escritas por Moisés, muito tempo atrás, e servem para aquele povo naquela época e para nós nos dias de hoje. Se você aprender os princípios que nela estão descritos. Veja, neste momento da história de Israel, boa parte do povo já tinha morrido no deserto, aqueles que desobedeceram, e uma nova geração se levantou. E por isso Moisés precisou ler de novo a lei. Deuteronômio ler de novo, é a segunda vez em que ele traz e leva aquele povo a refletir, a lembrar alguns, e os que permaneceram, não foram mortos, e foram bem poucos, biblicamente falando, mas a nova geração ser instruída e receber, porque Deus, o nosso Deus é um Deus geracional, e Ele trata com cada geração, dando amplas oportunidades. E diz assim em Deuteronômio 32, versos 46. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então Moisés foi proibido de entrar na terra prometida, foi levado ao monte para ver a terra, mas não lhe foi permitido, porque ele foi reprovado no teste que ele passou lá nas águas de Meribá. Mas essa é outra história. Mas ele então, se preparando para partir, deu as últimas instruções, porque ele viveu para isso, ele amou esse povo. Ele foi um tipo de Cristo, porque quantas vezes ele falou: Deus, se o Senhor matar este povo, mata a mim. O que vão falar a teu respeito? E várias vezes ele foi intercessor. Ele ficou entre Deus e o povo para impedir que Deus viesse com justiça e juízo, ou pelo menos abrandar a ira de Deus. E Deus gostava dessa postura de Moisés. Mas ele foi homem como eu e você e cometeu algumas falhas, como nós cometemos também. Mas era um homem cheio do temor do Senhor. Ele amava Deus e Deus o tinha em respeito. A palavra de Deus fala que Deus falava com os profetas através do seu Espírito, mas com Moisés falava face a face, era algo diferente. Agora veja a instrução que Moisés deu àquele povo e nos dá nos dias de hoje. Guardem no coração todas as palavras que lhes declarei, a palavra de Deus. Guarde no coração. A palavra de Deus, como está em Provérbios capítulo 4, versos 22 e 23, é saúde e cura. A palavra de Deus é uma bênção. Guardar no coração nos abençoa. Ter ela sempre na mente traz saúde à nossa mente, ao nosso corpo, ao nosso ser, e gera o temor no coração. E o temor no coração, o temor a Deus, nos livra de pecar, de tropeçar, de fazer coisas que nós não devemos fazer. E ele fala aqui: guardem no coração
para que ordene a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. E aqui vem esse aspecto geracional. Cada geração, cada família existe para benefício da próxima geração. Nós vivemos para abençoar a próxima geração, vivemos para introduzi-los no caminho do Senhor, conhecerem a palavra, por isso a palavra ordene a eles que obedeçam. É isso que nós temos procurado fazer. Conheçam a palavra de Deus, guardem no coração e obedeçam tudo que está escrito. Obedeçam fielmente. Esse é um mandado que Deus deu para mim e para você, como pai, como mãe, como líder, que ensinemos aos nossos filhos, ensinemos à próxima geração, deixamos esse legado de obediência, de temor a Deus no coração dos nossos filhos. E que nós façamos isso primeiro através do nosso exemplo. Tanto que ele fala que guardem no coração, ou seja, tenha isso em mente e viva, para que a próxima geração veja a sua conduta e veja os resultados de você ser fiel a Deus, veja os resultados na sua vida. E ensine eles a obedecerem. Ora, recentemente nós fizemos uma reflexão sobre a obediência como caminho da bênção. Quando você obedece, você recebe o que Deus promete. Nosso Deus é um Deus de recompensa. E a recompensa está na obediência à sua palavra. Conhecê-la, guardá-la, vivê-la e ordená-la ao coração dos nossos filhos é o que Deus espera de mim e de você. E ele segue falando. Essas palavras não são inúteis, meus amados. A palavra de Deus é transformadora, é reformadora. Ela nos repreende, nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho. Por isso é tão importante, nós falamos tanto, insistimos tanto nisso. Se você quer conhecer o coração de Deus, você precisa conhecer a palavra, porque ela fala do coração de Deus, ela fala os pensamentos de Deus, como ele age, como ele reage, o que o agrada, o que o desagrada. Então, faz bem você em guardá-la no seu coração, vivê-la e ordenar aos seus filhos que a obedeçam, porque elas não são palavras inúteis. E aí ele vem e fala, elas são a sua vida. A palavra de Deus libera a vida de Deus sobre a minha pessoa e sobre a sua pessoa. Quando nós ministramos sobre os nossos filhos, nós estamos liberando a vida de Deus sobre a vida deles. E eles farão bem se obedecerem, se acatarem e se seguirem, porque eles experimentarão o melhor de Deus, a vida de Deus, com a bênção, com a prosperidade, com a provisão do Senhor, com a paz de espírito, o consolo, a direção, o caminhar de Deus conosco, que é tão fundamental, porque Deus é tão importante que Ele é o nosso contentamento. Quanto mais nos aproximamos dEle, quanto mais o conhecemos, mais o amamos e mais desejamos conhecê-lo. Essas palavras são a minha, a sua vida. E por meio delas vocês viverão muito tempo. Veja só, se andarmos sobre a palavra em obediência, o Senhor nos promete longevidade. Viveremos muito tempo e com aquilo que ela promete. Nosso Deus é um Deus de recompensa, é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Pois bem, se você tem essa aliança com Deus através de Jesus Cristo, confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e se você guarda as suas palavras, porque foram as palavras que estavam lá no princípio e as palavras que vieram depois, inspiradas pelo Espírito Santo, o próprio Deus está na sua palavra através de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Palavras que nos ensinam, que nos instruem, que nos ajudam a viver, que nos dão ânimo, que nos levantam, que nos renovam, que nos dão esperança em um futuro. Conhecer a palavra de Deus nos leva a conhecer as promessas de Deus e a própria fidelidade do Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo porque não conhecem? Isso é antigo. Oséias 4:6 fala, o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. E quando você estuda a raiz hebraica dessa palavra conhecimento,
a palavra iada, ela diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento experimental de Deus, porque o nosso Deus é um Deus para ser experimentado. Por isso que a sua palavra, ela é extraordinária. É diferente de qualquer outro livro que existe na Terra, porque elas são a nossa vida, o nosso alimento, a nossa esperança. Aleluia, aleluia. Que nessa manhã você seja cheio dessa palavra, teu coração encontre regozijo, alegria e paz no Senhor. Lembre-se, por meio dessa palavra, você vai viver muito tempo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida dele esteja sobre você. Lembre, guarde no coração, ordene a seus filhos que obedeçam fielmente, porque elas são a sua vida e por meio dela vocês viverão muito tempo na terra. Deus te abençoe. Um beijão para você, em nome de Jesus.